Sadismo é o prazer de ver o outro sofrer. Mas você já imaginou de onde surgiu a palavra sadismo? Essa palavra surgiu através de um marquês mais conhecido como Marquês de Sade. Mas que atrocidades esse homem fez para associarmos seu nome a uma palavra tão doentia? Quais torturas o fez ficar famoso por séculos, onde sempre que pronunciamos uma palavra cruel, lembramos dele. Hoje você saberá de tudo. Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Serial Crimes. Pessoal, eu sempre fui muito curiosa para saber mais sobre a vida do Marquês de Sade e sobre tudo o que ele fez para dar nome à palavra sadismo. E finalmente decidi pesquisar e trazer para vocês essa história. Eu sei que até existe um filme sobre ele, mas acreditem ou não, eu nunca vi. Então hoje eu trouxe a história completa, mas um pouco resumida do Marquês, famoso por seus atos de tortura. E antes de começar, já trago o meu pedido de todas as sextas-feiras. Deixa aqui o seu like, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora mesmo. E vamos ao caso. Marquês de Sade nasceu em meio ao luxo e cresceu para ser inimaginavelmente cruel. Ele cresceu em um palácio, mas não porque seus pais eram da realeza. Ele teve a sorte de morar lá porque sua mãe era uma dama de companhia da princesa de Condé, e com isso estava acostumado com o estilo de vida de luxo. Seu pai, o conde de Sade, foi abençoado com uma vida de lazer por causa do trabalho que a esposa fazia pela princesa. Só que tudo na vida tem um fim e não demorou muito para que o estilo de vida exuberante da família acabasse de forma dramática. O nome de Marquês de Sade era Donatien Alphonse François e ele foi o único filho que conseguiu viver além da infância, e isso é algo que afetava o casamento dos seus pais. O fato dos seus pais terem perdido muitos filhos significou que a tristeza sempre estava presente ali no seio da família. As brigas entre seus pais eram constantes e seu pai decidiu que a paternidade não era para ele e abandonou sua esposa, que teve que criar o filho sozinha. Mas não demorou muito para que sua mãe também decidisse fazer o mesmo. Ela entrou para um convento, deixando o jovem Marquês de Sade morando sozinho no hotel de Condé. Os servos do palácio se esforçaram para cuidar do menino, fazendo tudo o que o garoto queria, acabando transformando o menino em um monstro mimado que era atendido a todas as suas vontades. Eles não davam limite a ele, e nem disciplina. O Marquês não sabia o que era certo ou errado, pois era permitido fazer tudo. Em sua infância, ele foi descrito como uma criança rebelde e mimada, com um temperamento cada vez mais forte. Marquês de Sade não foi a única criança que cresceu no hotel de Condé. Louis-Joseph de Bourbon, que era o príncipe de Condé, tinha quase a mesma idade dele, e um dia os criados decidiram que os dois meninos deveriam brincar juntos, mas eles não tinham ideia do quanto o pequeno Marquês de Sade era terrível. Louis-Joseph de Bourbon foi ensinado que a posição era tudo, e como ele era um príncipe, queria que seu amigo mais novo se submetesse a ele, mas Marquês de Sade não queria nada disso. Ele atacou o príncipe, que era 4 anos mais novo, e o espancou até quase a morte. Demorou um pouco até que os servos chegassem ao local, mas quando chegaram ficaram preocupados que o príncipe nunca conseguisse se recuperar. Quando virou adolescente, o Marquês de Sade foi enviado para estudar no Lycée Louis-le-Grand, que é uma escola secundária famosa e muito prestigiada que existe até hoje. Não se sabe se ele foi enviado para lá porque os funcionários do hotel de Condé simplesmente não conseguiam mais lidar com o pequeno terror. E apesar de seu temperamento terrível, ele causou uma primeira impressão muito boa na escola para a qual foi enviado. Quando chegou lá, o padre local, chamado de Abbé Jacques François, assumiu como tutor do menino e ficou imediatamente impressionado com o jovem. Seu tutor acreditava que o jovem era bom por dentro e até chegou a dizer a um tribunal que Marquês de Sade tinha um bom coração, só que um temperamento impulsivo que o tornava ansioso na busca do prazer. E apesar de ter admiração do seu tutor, Marquês de Sade não era muito popular. Ele estudou em uma escola que implementava o castigo físico, algo que era comum na época. Os meninos que mais aprontavam, apanhavam, sendo que ele era um desses meninos. E a escola dava chicotadas nos alunos mais obedientes para tentar corrigi-los, mas isso simplesmente não funcionou para o Marquês de Sade.
Parecia que nada era suficiente para fazer com que ele deixasse de ser tão cruel. E, independentemente disso, a escola se esforçou para fazer com que seu comportamento mudasse, só que infelizmente ele acabou gostando de apanhar e se tornou obcecado por isso. Sem querer, a escola criou um monstro. O Conde de Sade foi um pai ausente, mas quando o Marquês de Sade virou adulto, ele reapareceu com segundas intenções. Seu pai e a família estavam ficando sem dinheiro, então a ideia é que Marquês de Sade encontrasse uma esposa de uma família rica. O Marquês então passou a namorar 2 mulheres ao mesmo tempo, na tentativa de descobrir com qual ele preferia se casar. Lady Montreux era a favorita de seus pais, já que era uma filha de um rico magistrado. Já ele era obcecado por Lady Laurie, de Laurice. Marquês de Sade pediu a mão de Lady Laurie em casamento, mas a família dela não aceitou. Mas mesmo perdendo a sua verdadeira obsessão, ele tinha um plano B. Marquês de Sade acabou pedindo René Belege de Montreux em casamento e ela era a favorita do seu pai. Os dois se casaram em 1763. Depois de se casar com René, os dois logo tiveram filhos. E mesmo tendo 2 meninos e uma menina, Marquês de Sade ainda não conseguia sentir amor pela sua esposa e começou a escrever cartas românticas para sua outra pretendente, Lady Laurice. Nos anos depois de seu casamento, o Marquês de Sade passou a maior parte do tempo em Paris e, apesar de ser casado, ele não agia como tal. Foi lá que ele se liberou e viveu suas fantasias mais depravadas. Ele era bem conhecido na área por seu estilo de vida libertino e seus hobbies malucos. E finalmente os parisienses se cansaram do seu comportamento e o expulsaram da cidade. Ele foi exilado no seu castelo em Lacoste. A verdadeira vida depravada de Marquês de Sade começou em 1767 e esse foi o ano em que seu pai faleceu, deixando para o filho o título de Conde de Sade. Mas ele preferiu Marquês porque soava melhor. E assim nasceu o Marquês de Sade. Ele se mudou para seu castelo em Lacoste com sua esposa e passou a ser o verdadeiro dono da propriedade. Isso significava que ele poderia fazer o que quisesse. Ele começou a viver suas fantasias mais loucas, contratou os homens e mulheres mais atraentes da região para trabalhar no castelo e os forçou a participar de suas atividades sexuais. Só que um dia o Marquês foi longe demais. Além de forçar uma mulher a ter uma relação sexual, ele exigiu que os dois usassem um crucifixo durante o ato. A mulher ficou mortificada e fugiu do castelo depois disso, pois naquela época a igreja era levada mais a sério que qualquer outra coisa. Então ela foi direto às autoridades para contar o que havia acontecido. O castelo foi invadido e o Marquês de Sade preso por blasfêmia, o que era um crime muito sério naquela época. Não demorou muito para que ele tivesse que ser solto e voltasse ao seu mundo distorcido. Depois de sair da prisão, sua cunhada foi morar com a família no castelo e não demorou muito para que o Marquês tivesse um caso com a sua cunhada, o que era inaceitável na época. Em 1968, o Marquês de Sade foi preso de novo por ter prendido e chicoteado uma camareira e ter usado facas e até cera de vela nela nos encontros sexuais forçados que tiveram. Depois que o Marquês foi liberado, sua família pagou a camareira para garantir que ela não contasse para ninguém o que tinha acontecido. Foi uma vergonha para todos. As pessoas sabiam que ele tinha sido preso, só não sabiam o porquê. Tempos depois, o Marquês teve que fugir, pois foi acusado de sodomia por uma relação sexual com seu criado Letor e outras 4 pessoas. E apesar de não ter sido abuso como seus crimes anteriores, aos olhos da lei a sodomia era punível com a morte. Isso fez com que ele ficasse com medo e fugisse para salvar sua vida para Saboia, na França. Mas ao invés de ir sozinho, ele levou seu criado, Letor, e a sua cunhada. A sua esposa ficou em casa. Assim, os 3 tentaram fugir das autoridades, mas a polícia conseguiu alcançá-los na fortaleza de Miolans, na Saboia. E depois de 4 meses preso, Marquês de Sade e o próprio Letor, conseguiram escapar e fugiram de volta para Lacoste. Você pode pensar que o fato de Marquês de Sade ter fugido para salvar sua vida fez com que ele refletisse sobre as suas práticas depravadas, mas não foi isso que aconteceu. Ele e sua esposa ainda fariam coisas piores. Os dois decidiram manter 5 mulheres e um homem presos por até 6 semanas à disposição para quando quisessem ter relações sádicas. Ciente de que suas escravas sexuais iriam direto para as autoridades quando fossem libertadas, Marquês de Sade sabia que tinha que fugir. Ele foi para a Itália para escapar da punição, mas não conseguiu ficar longe do seu palácio sexual depravado por muito tempo.
E em 1776 ele voltou para o palácio e logo contratou diversas jovens atraentes para trabalhar como servas, mas não demorou muito para que elas entendessem por que estavam ali. A maioria conseguiu escapar do palácio sádico, mas logo voltariam para assombrar o marquês. E ele viria a se arrepender das mulheres que escolheu para trabalhar em sua casa. Até que Marquês de Sade recebeu a notícia de que sua mãe estava quase morrendo e queria vê-lo. Ele fez as malas e foi imediatamente para Paris. Mas tudo foi uma armadilha planejada pelas autoridades de Paris que queriam prendê-lo, pois sua mãe já tinha falecido há muito tempo e eles apenas nunca tinham informado. O Marquês foi preso em 1779. Ele recorreu de sua própria execução e ganhou. Mas sua sogra escreveu ao rei e pediu para que Marquês de Sade continuasse preso, já que ele era um perigo para as pessoas ao seu redor. O rei concordou e ele continuou preso. O Marquês conseguiu escapar da prisão mais uma vez, mas foi capturado pelas autoridades antes que pudesse fugir. Ele passou 11 anos preso, sendo transferido de uma prisão para outra e acabando na infame Bastilha, em Paris. Marquês de Sade, em seu tempo de prisão, se tornou amargo e cruel, então ele começou a escrever livros, sendo o mais popular Os 120 Dias de Sodoma. Ele escreveu o romance em letras minúsculas em um único pedaço de papel comprido. Ele enrolava o papel e colocava em um vão na parede. E em 1789 ele começou a gritar pela janela da sua cela para as pessoas que estavam passando lá fora. E ele dizia: "Eles estão matando os prisioneiros aqui." Em pouco tempo, os guardas vieram para levá-lo ao manicômio. Apenas 10 dias depois que o Marquês de Sade foi transferido para o manicômio, a Revolução Francesa começou com a tomada da Bastilha e ele teve que sair de lá, tendo uma segunda chance de vida, já que não estava mais preso por um crime e sim por uma carta do rei. Em 1790, o rei deixou de ter poder e sua carta foi invalidada. Isso significou que Marquês de Sade era um homem livre mais uma vez. Marquês de Sade ficou preso por 11 anos e muita coisa mudou naquela época. Sua esposa se cansou das suas depravações e pediu o divórcio. Ele foi morar com Marie Constance, uma atriz com um filho de 6 anos e por quem ele havia se apaixonado perdidamente. Marquês de Sade viveu uma vida bastante mundana por um tempo, trabalhando no governo e escrevendo seus romances depravados, os quais publicava anonimamente. Mas não foi difícil para Napoleão Bonaparte descobrir quem tinha escrito os romances. Ele ordenou sua prisão sem sequer um julgamento. Mas o Marquês não ficou preso por muito tempo, já que comentava-se que ele estava seduzindo jovens prisioneiros. Sua família então conseguiu apelar contra sua prisão e declará-lo louco. Eles conseguiram e Marquês de Sade foi enviado para o Charenton Asylum e ele convenceu as autoridades de que Constance, sua amante, era uma parente e com isso os dois puderam morar juntos lá. Durante o período em que esteve no Charenton, o diretor Abbe Commer leu algumas das obras de Marquês de Sade e ele o incentivou a continuar escrevendo como uma forma de terapia e encorajou os demais do local a fazer apresentações das obras dele para o público. As autoridades pediram que o escritor das peças, Marquês de Sade, fosse colocado na solitária pelo resto de sua vida. E ele também foi proibido de ter uma caneta e um papel. De alguma forma, contra todas as probabilidades, o Marquês de Sade conseguiu ter um caso com uma garota de 14 anos no local onde estava, enquanto ainda namorava Constance. O caso continuou por 4 anos antes dele morrer aos 74 anos. E esse foi o caso de hoje, pessoal. Agora vocês sabem de toda a história do sádico Marquês, assim como eu. É claro que, para a época, seus atos ultrapassavam a perversão e muitas coisas podem estar escondidas por trás de muitas histórias não contadas, abafadas por seus familiares. Mas, pelo contexto, percebemos o porquê seu nome deu nome a uma palavra tão pesada. E eu vou ficando por aqui, te espero já na próxima sexta. Uma ótima semana a todos vocês.